Por favor, põe para mim. Tem um post da oração. A partir do dia 31, olha lá, tá vendo? Amanhã é 24, então de amanhã a 8, como diz o baiano, de amanhã a 8, segunda 8, dia 31, nós vamos começar um dia de oração. Então vai ser toda segunda-feira às 20 horas. Amém? Para orar mesmo. Vai vir, cada um senta aqui, faz um propósito de oração. No final reúne aqui 10 minutinhos, uma palavra bem rápida, dinâmica, uma oração e todo mundo vai embora. Pastor, eu não tenho condição de chegar às 8, eu posso chegar às 8h30. Beleza, vem das 8h30 às 9. Pastor, eu só posso ficar até às 8h30. Vem assim mesmo. O tempo que você quiser. Esse período está liberado para você vir orar. Posso ficar 10 minutos, posso ficar meia hora, eu só posso chegar nos últimos 10 minutos, do jeito que for melhor. Aproveita aí, toda segunda-feira vai ter esse propósito de oração. Amém? A partir do dia 31, sem ser amanhã, na outra segunda. Amém? Te convido para estar aqui também. Vou enviar isso aí para todo mundo, para você convidar. Amém? As crianças vêm aqui, nós vamos orar pelo dízimo e oferta e pelas crianças. Hoje é dia de festa. Nós, para quem não sabe, todo mês tem um bolo de aniversário. E as crianças que vêm na igreja, independente se tem aniversariante ou não, eles cantam parabéns. Eu acho legal isso. E eu acho legal as tias entenderem isso, né? Porque às vezes não faz uma festa em casa. Onde tem a festa? Na igreja. Então todo mês a gente faz um culto e faz um dia, tem um bolo, canta parabéns, a mesa está arrumada. A gente chegou mais cedo lá, a mesa está uma gracinha lá, né? Inclusive, se você quiser ajudar nos lanchinhos das crianças, procure agir também. Todo domingo um dá um lanche. Por exemplo, o bolo hoje, quem deu foi a Helena com o Carlinho, né? Tá uma gracinha a sala lá. Tem um bolo de aniversário, a sala enfeitada com bexiga. E isso daí, né, é importante para as crianças. Amém? Então vamos orar. Pai, eu quero agradecer pela vida dessas crianças, pela vida das professoras, do Ministério Infantil. Quero agradecer por essas primícias, pelo dízimo e oferta. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Muito obrigado. O Senhor continue, Pai, essa grande obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere os teus filhos, continue, Pai, cumprindo a palavra na vida deles, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Abençoa, Pai, a vida dos homens que agora estão lá encerrando o retiro em Formiga, Minas Gerais. Eles vão participar do culto e já eles estão vindo embora. O Senhor os traga debaixo do teu cuidado, que ao chegarem de madrugada eles venham debaixo da tua boa mão. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado as famílias que ficaram aqui e que eles possam voltar diferentes de como eles foram. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode subir. Tem alguma coisa chegando? É o ventilador que fala. Amém? Glória a Deus. Isso, pode subir ali as crianças, as primícias vão tirar, glória a Deus. As primícias eu gosto de falar, porque às vezes você esquece, né? Esqueci de trazer a primícia. Às vezes você pode colocar no envelope lá, pastor, mas quanto que eu posso dar? Quando você sentir. Às vezes você tem condição de dar um pacote de arroz. Às vezes, eu vou falar algo bem... Às vezes tem condição de dar meio quilo de café. É um absurdo, né? Meio quilo de café é dinheiro, dinheiro demais, né? Dá um pacotinho de 250 gramas, né? Eu acho engraçado, uns tempos atrás, o óleo ficou muito caro, quase 10 reais o óleo. Hoje eu vou comprar um óleo, aí eu olho lá, aí vou pegar logo o Lisa, que é mais caro, né? 6 e pouquinho, aí pego lá e compro. Não, mano, chegou a 10. Hoje o azeite está um absurdo, né? Eu lembro que comprava azeite a 17, 15. Ia lá na açaí e comprava de 2. Hoje, rapaz, eu estou comprando aquele misto, sabe? Aquele que vem óleo e 3% de azeite. Não, eu não abro mão não. Tem algumas coisinhas, eu não estou nesse papo não. Tá caro, não compra. Não, você tem que comprar, sabe por quê? Porque hoje você está, amanhã você não está. Não cai nessa não.
Porque você não compra, outro dia eu falei, você não anda no seu carro, você não vai para a praia no seu carro, você morre, alguém vai, pode ter certeza disso. Viu? Vai, porque eu sei de pessoas que eram assim, ainda bem que aproveitou bem a vida, que é meu irmão Daço, aproveitou bem. Mas morreu meu filho, tá lá, tem gente morando na casa dele, tem gente tomando banho no banheiro que era dele, que ele colocou blindex. O carro dele, andaram um tempão, até hoje ainda tem um carro aí que anda com um carro que era dele. É assim, meu filho, você aproveita, faz o que você tem que fazer. Agora, com parcimônia, né? Eu, por exemplo, eu não deixo de tomar café. Talvez eu diminui um pouco, eu falei que eu diminui um pouco da água e coloquei um pouquinho de café, mas meu café todo dia eu tomo meu café de manhã e à tarde. Né? Pois, gente, pelo amor de Deus, se eu não puder tomar um café, mas tá bom para morrer mesmo, não é verdade? Você não pode comer um azeite. Você que gosta, eu, por exemplo, eu não gosto de tempero na salada. Então, tipo, eu não ponho vinagre, eu não ponho nada, é azeite. Então, um fio de azeite. Gente, eu vou parar de tomar um azeite, de beber um azeite. Gente, eu já quase morri. Né? Aquilo que eu falei, eu pesava 140 quilos. Um dia o médico falou assim, ou você opera, você morre. Fui fazer uma cirurgia, pedra no rim. Chegou lá, minha pressão a 21, não baixava mais nem. Aí, tomando remédio, eu já sei o que é estar como diz o pastor Léo, você vê a avó pela greta, né? Você vê a avó pela greta. Eu falei, não vou deixar de tomar um azeite. Agora, eu não compro mais aquele de meio litro, eu tomo aquele pitiquinho. Amém? Glória a Deus. Mas você tem que aproveitar a vida. Aproveita a vida mesmo. Eu falava isso na sexta-feira. Por exemplo, uma coisa que eu não troco por nada é culto. Eu não troco culto por nada, gente. Isso aí, porque o culto é um dia que você... Eu lembro que o pastor Ricardo também fala muito isso, né? Eu não abro mão de culto, não. Sinceramente. Algo que é meu, particular. Não abro porque eu sei de onde eu saí. Sabe? Eu sei de onde eu vim. E eu não quero voltar para lá, não. Então, eu não abro mão. Não abro mão de culto, não. Mas, gente, a gente tem tantos dias, né? Tantas oportunidades de aproveitar, de comer uma comida que você gosta, né? Ontem a pastora, até meio, ela outra vontade de comer yakisoba. Sábado, na hora do almoço, comer yakisoba. Vamos comer, meu filho. Eu não sei se à noite eu estou aqui, vamos comer yakisoba. Comemos yakisoba, acabou. Antigamente era a gente tinha que fazer uma agenda, né? Yakisoba é só tal dia, de tal mês e tal hora. Meu filho, tem vontade de comer yakisoba agora, eu como yakisoba agora. É assim que funciona em casa, porque se eu tenho condição, né? A gente faz tanta coisa, gente. Faz tanta coisa. Tem que fazer isso mesmo. Isso que não influencia esse relacionamento seu com Deus, você tem que aproveitar a vida. E sabe o que eu me lembrei agora? O culto já começou, a ministração. Uma pessoa me procurou essa semana e falou assim: pastor, às vezes as pessoas elas não prestam atenção em alguns pontos do culto, mas eu acho interessante quantas coisas eu aprendi quando o senhor está lá em cima. O senhor fala um negócio que o senhor nem falou da Bíblia. Sabe aqueles conselhos, assim, aquele negocinho? Ela falou: pastor do céu, tanto que eu já aprendi. E às vezes as pessoas, pastor, não vai ler logo a Bíblia? Gente, Jesus já está falando com a gente aqui. Aleluia. Jesus já está falando. Sabe por quê? Porque eu acho interessante? Porque quando Jesus ia falar com o povo, ele falava assim: eu sou o pão. Gente, algo muito... o pão hoje, para nós, ele é um alimento que muitas vezes a gente quer tirar, não é verdade? Que pão faz o quê? Pão o quê? Pão não engorda não, quem engorda é você. O pão continua com aquele mesmo peso, mas a gente engorda, não é verdade? Come pão, a gente engorda, não é verdade? Mas naquela época de Jesus, o pão era o alimento mais consumido. Então quando Jesus ele fala assim: eu sou o pão, não tinha jeito de ninguém saber o que Jesus estava querendo dizer, né? Quando ele falou: eu sou o pão. Quando ele diz assim: eu sou a porta. Gente, você conhece um ser humano que até hoje nunca passou por uma porta? Pensa aí.
Você acha que existe um ser humano que nasceu, que viveu nessa terra e nunca passou por uma? E ele diz, eu sou a porta. Você está entendendo que Jesus usava coisas simples do dia a dia para poder falar com o ser humano? Aí a gente, na verdade, que a gente quer gastar muitas vezes, e a gente começa a querer, não, mas se eu não fizer, meu irmão, é assim mesmo que Deus vai falar conosco. Quando Deus fala assim, ó, o azeite está caro, continue comendo azeite, compra aquele menor, porque daqui a pouco você não está. E aí vão pegar aquele dinheiro seu que está lá no banco e vão comprar um meio litro e vão tomar um azeite. Se você não tomar esse azeite que você está com vontade de tomar hoje, você está entendendo? É assim que funcionam as coisas. Eu não estou falando para você, quem me conhece sabe, eu sou um cara muito, eu sou fleumático, né? Os temperamentos, eu sou fleumático. O que o fleumático faz? O fleumático põe tudo na ponta do lápis. Então se você fala assim, pastor, a gente tem que ir ali em São Paulo, por exemplo, eu vou colocar na ponta do lápis, vou gastar tanto tempo, vou gastar tanto de gasolina, o pedágio, o não sei o que, vou sozinho? Ah não, filho de trem, vai ser mais barato. Aí, de vez em quando eu faço isso, que a tia antigamente ia lá no Anhangabaú, numa AME, quando ela operou o braço. Aí a gente foi algumas vezes, inclusive no dia que ela foi operar, a gente foi de carro. Fui de carro, parei na porta da AME, coloquei o carro no estacionamento, não medi esforços, porque eu falei, como que a mulher opera, aí eu bonitão, vou lá, põe ela no trem, no metrô, lotadão, ela com o braço enfaixado. Aí o pastor disse que a gente tem que, não é assim não. A gente tem que aprender a respeitar, né? Então aí eu fui várias vezes com ela de carro. Mas aí chegava e falava assim, não, vamos de trem, vamos de metrô, né? Inclusive tem uma hora do metrô aqui, que o metrô aqui, Itaquera, ele libera. Você pode descer aqui e já pegar o metrô e ir direto, você não precisa nem ir lá na Luz, não na Sé. Então, eu sou fleumático, eu ponho tudo na ponta do lápis. Então eu sou assim, mas eu entendo que a gente tem que se preservar, a gente tem que ter o nosso cuidado, a gente tem que pensar, se você não aprendeu na pandemia, você não aprende mais, né? É ou não é? Pandemia está todo mundo bombando, tudo óbvio. 23 de março de 2020, tudo fechado. Eu andava nessa Biritiba, gente, eu andava chorando, parecia a cidade fantasma, tudo fechado. Eu chegava em casa e eu chegava chorando, falei, gente do céu, o que vai ser desse povo? No começo tudo era muito bonitinho, né? Fica em casa, fica em casa. Fica em casa. Quantas pessoas não quebraram? Quantas pessoas não estão quebradas até hoje? Então, se você não aprendeu na pandemia, você não aprende mais não. Que a vida é passageira, que a sua confiança não está naquilo que você tem, que o seu dinheiro não compra tudo. O seu dinheiro não compra tudo. Então, às vezes, não adianta você ter um baita de um estoque lá, porque você não compra. O Éder, menino, ele chegou a ser até secretário da saúde lá em Formiga, mas na época ele gerenciou o centro do Covid lá, e tinha um ginásio em Formiga. Ele falou que recebeu várias propostas, e os caras falaram assim, eu te dou tanto, me arruma um leito com um respirador. Os caras com dinheiro. Ele falou, eu não tenho. Se tivesse, eu não ia te vender, mas eu não tenho. E as pessoas com dinheiro querendo um leito com respirador. Então o seu dinheiro não compra tudo. Você está entendendo? A vida é passageira. É assim que funcionam as coisas. E a gente tem que aprender isso. Olha o que o provérbio está dizendo. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Provérbios 1. E termina em Provérbios 12. De tudo que você ouviu. É isso que você tem que fazer. Obedecer a Deus. Temer ao Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 5. Jesus já está falando conosco. Aleluia. Lucas capítulo 5. Eu acho isso até interessante, porque o pastor Nelson faz muito isso. Ele fala assim, dia de ceia é dia de orientação. Dia de ceia é dia de orientação. Glória a Deus. Onde nós somos orientados. O Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 5. Quem achou, diga glória a Deus.
Se não achou, diga assim, estudo bíblico. Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho. Um dos evangelhos sinópticos. O que é sinópticos, pastor? Os evangelhos que são parecidos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos. O evangelho de João, o evangelho universal, ele é um pouco diferente. Então, Mateus, Marcos e Lucas, ele só vai mudar para quem escreveu. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas vai escrever para os gregos. Amém? Então, o receptor era diferente, tá? Mas a mensagem era a mesma. Eu quero ler o verso 27 e o verso 28. Olha o que diz. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. E ele disse: siga-me. E o 28, Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Amém. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por essa palavra. Ministre, fale aos nossos corações. Sejamos abençoados por ela, em nome de Jesus. Amém. Eu acho interessante essa palavra, porque essa palavra vai... Eu sempre falo para vocês que eu gosto de falar do contexto. Esses dois versículos que nós lemos foi o chamamento de Levi, aí é uma curiosidade. Se você procurar na Bíblia, não existe essa troca de nome de Levi para Mateus. Amém? A partir daí você vai ver Jesus chamando ele de Mateus, mas não existe nenhum versículo claro dizendo assim, Deus trocou o nome. Por exemplo, quando fala que era Cefas e começa a achar era Cefas, né? Ou Paulo, Saulo é chamado de Paulo, né? Não existe exatamente essa troca de nome, mas nós entendemos que Levi era o mesmo Mateus, e aqui é o chamamento de Mateus. Jesus está chamando esse homem para ser um dos seus discípulos. Se a gente olhar o contexto, e aí se você quiser com sua Bíblia aberta e voltar um pouquinho a partir do verso 1 do capítulo 5, é muito interessante que Jesus chama os seus primeiros discípulos. É o chamamento dos discípulos. Então Jesus começa a escolher aquelas pessoas que iam lá do lado dele, e ele ia fazer, na verdade, ele ia chamar esse povo para fazer aquele diferencial, aquela diferença, que é para isso que Deus nos chama. A partir do verso 12, a Bíblia diz que Jesus cura um leproso. Ele encontra um leproso no meio da rua, e o leproso fala assim: Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar, né? Ele está falando lá. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus fala o quê? Eu quero, seja purificado. E a Bíblia diz que ele é purificado. E a partir do verso 17, tem uma história que eu gosto muito, que Jesus estava ensinando, e ele estava num lugar, em Marcos capítulo 2, vai falar que ele está numa casa, e a Bíblia diz que ele estava, aqui só diz que ele estava em um lugar ensinando, e estava muito fariseu e mestre da lei, os crentes daquela época, amém? Os que conheciam a Bíblia, né? Os que conheciam. E a Bíblia diz que chega um camarada lá que é levado por quatro homens. A Bíblia diz que eles não conseguiam entrar na casa, no lugar. A Bíblia diz que eles sobem e desce esse moço pelo telhado. A Bíblia diz que ele desce esse moço. Eu já preguei sobre isso, não é exatamente sobre isso que eu vou ministrar, mas eu acho muito interessante. Eu fico imaginando a bagunça que aqueles homens fizeram. Naquela época não era telha como as de hoje, né? Provavelmente era, sei lá, alguns dizem que era como se fosse um mato, né? Como você vai fazer uma cabana, usar folha. Eu fico imaginando a bagunça quando eles começaram a destelhar, tirar aqueles negócios que cobriam e começar a descer. Deve ter gente que deve ter reclamado: ô maluco, o que você está fazendo aí, doido? Ô, você não tem o que fazer não?
Mas a Bíblia diz que esses homens descem, esses 4 homens descem esse moço, e eu já falei isso também, que eu acho interessante, porque eles se esforçam para aquela pessoa ser curada, né? A Bíblia diz que aquele homem era levado por 4, eu acredito que ele era um tetraplégico, né? Ele provavelmente só mexia pescoço, não mexia perna, não mexia braço, eu não sei, a Bíblia não deixa claro, falou que era um homem que estava numa maca. E aí, eu acho interessante porque aqueles 4 homens levam aquele moço para ser curado. Não sei porquê, às vezes porque eles eram bons, sim, às vezes porque também eles estavam cansados da luta, porque às vezes a gente se acostuma com a luta que a gente vive. Não? Tem luta que a gente acostuma, deixa assim mesmo, eu já estou acostumado, vamos levar, não, Jesus nos chamou para viver mudança de vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus nos chamou para viver mudança de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mudança de vida é para isso que Jesus nos chamou. E a gente acostuma. Então, aqueles homens, de certa forma, estavam cansados, talvez, de carregar, de dar banho, de dar comida, de ajudar, de ter que apagar a luz, de ter que levantar de manhã cedo, preparar o café. Esse cara precisa ser um pouco mais independente. E a Bíblia diz que eles levam esse homem, e Jesus cura esse homem. Na verdade, Jesus, a princípio, perdoa os pecados, todo mundo cresce os olhos e fala, esse cara ele é doido, como que Jesus perdoa os pecados? Ele falou, já que vocês estão pensando aí, vamos fazer diferente? O que é mais difícil, perdoar pecado ou curar? É lógico que você fala, perdoar são os seus pecados, ninguém está vendo. Ele fala, para vocês saberem que eu sou o filho do homem, fala o seguinte, pega a tua maca aí, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem levantou, pegou uma maca e foi embora. Glória a Deus. Olha só, que coisa linda. Então, aquele homem viveu uma mudança de vida, aqueles 4 homens que levaram ele viveram mudança de vida. Tudo por quê? Porque eles não se conformaram com a vida que vivia. Eles não se conformaram da maneira que vivia, do jeito que vivia, com o contexto de vida que eles estavam. E a Bíblia diz, e aí chega onde eu quero exatamente chegar. A Bíblia diz que depois que Jesus faz isso, muito lindo, e aí você pode colocar de novo no 27, Marcos, por favor, no verso 27, a Bíblia vai dizer exatamente isso. Jesus termina de curar esse homem, ele fala, depois disso o quê? Disso tudo que eu te falei. Deu para entender? É importante você entender. Olha só o que Jesus fez, chama os discípulos, cura o leproso na rua, a Bíblia diz, se você quiser, eu vou ser curado, então eu quero. Aí ele vai lá, além de curar aquele homem que foi carregado por 4, ele perdoa os pecados, aquele homem sai. Olha as coisas que Jesus fez. Aí a Bíblia diz que logo depois que ele sai, Jesus, depois disso, saiu e viu ali um publicano, Levi, que estava sentado na coletoria. Para quem não sabe, um publicano, um coletor de impostos, era o judeu mais odiado que podia existir na face da terra. Por quê? Porque era um judeu cobrando imposto de judeu. Você está entendendo? Além de ele cobrar imposto, ele ainda roubava. Porque, por exemplo, se eu devia 100 de imposto, ele me cobrava 500, porque 100 ia para o governo e 400 ia para o meu bolso. Era mais ou menos assim que acontecia. As coisas elas só vão se repetindo, Eu falava isso sexta-feira, não muda muito não. Então eles pegam, mera coincidência. As coisas, elas cobravam com a 100, era 100, eles cobravam 500. 100 ia para os cofres e 400 ia para o bolso. E era assim, e todo mundo sabia, mas quem ia se rebelar? O Império Romano que mandava, todo mundo, boca de siri, ninguém falava nada. E Levi, esse homem era esse camarada que cobrava imposto do judeu, e que extorquia, que roubava e que desviava, e todo mundo sabia. E aí Jesus vai chamar logo quem? Esse camarada. E isso me chama a atenção, porque tem hora que dá vontade de falar, Jesus, você não tinha alguém pior para chamar não? Será que esse era o pior mesmo? Você não tinha ninguém mais como diz a gente, mais baixo astral não para chamar? Gente, se a vida ela não fizer você pensar, alguma coisa está errada. E eu começo a pensar, quando eu leio isso, Jesus, você vai chamar logo um publicano, logo um cobrador de impostos, o camarada mais odiado da face da terra. Eu tenho certeza que aqueles 11 provavelmente queriam matar ele, cara. É loucura. Se eu tivesse falado, Jesus,
desculpa, eu não quero ligar para esse camarada não, esse camarada me extorquiu, me roubou, muito do que eu vivo hoje é culpa dele. E porque eu não estou lá e eu faço essa pergunta, Jesus, como que o senhor pode? O senhor vai escolher logo Levi, esse cobrador de impostos. E sabe o que mais me chama a atenção? Porque ele não fez nada para Levi. Você vê que ele vai chamar os 12, e quando ele chama os 12, ele multiplica, ele pega o pão, ou melhor, o peixe, né? Vai lá, pesca maravilhosa, um tanto de peixe, um monte de gente viu. Aí Pedro teve os filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Então, Jesus faz alguma coisa. Mas olha só que interessante, a Bíblia diz que ele sai, olha para Levi e diz assim, vem. E mais interessante é isso, que a Bíblia diz que ele faz o quê? O 28? O que ele faz no 28? Levantou e deixou tudo e seguiu. Isso, cara, eu começo a dizer, Jesus, que negócio é esse? O senhor não fez nada para esse camarada, mas ele toma uma decisão. E aí eu posso falar para você, é uma decisão que eu e você precisamos tomar hoje. Glória a Deus. Não dá mais para a gente levar a vida. E olha que Jesus já fez um tanto de coisa para nós. Não é? Eu não vou falar fisicamente não, mas dá uma olhadinha para trás. Olha para a tua vida, de como você era e como você está. Aleluia. Olha o quanto de coisa que Deus já fez. E quantas coisas Deus está fazendo. E muitas vezes nós não conseguimos aceitar um convite desse. A gente começa a pensar, será que compensa? Eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou ter que abrir mão daquilo, eu vou ter que fazer isso. Gente, esse camarada, Levi, ele não tinha mais nada o que fazer. Ele deixou de ser cobrador de impostos. Ele não tinha jeito, ele não ia trabalhar com gesso, Edson. Ele não ia trabalhar com gesso. Ele não ia vender insumos. Ele não ia conseguir vender. Ele não ia dirigir caminhão, Diegão. Ele não ia, cara, porque ninguém suportava aquele homem. E muito menos fazer laço. Ele não ia fazer laço. Tá certo? Ele não ia. Não ia. Porque ninguém suportava aquele camarada. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele faz o quê? Levi se levantou, deixou tudo e para mim, Levi aqui começa a ser perseguido por todo mundo. Perseguido pelos judeus, perseguido pelos romanos. Mas é uma traição dos romanos. Então, eu começo a me perguntar, meu Deus, como que esse homem toma uma decisão tão rápida, uma decisão total? Ele não deixa nada para trás. Ele não deixa nenhuma portinha aberta. Ele não pestaneja. Ele não... Gente, aí vem, como diz aquele ditado, a pergunta que não quer calar. Por que Jesus escolheu ele? É inevitável. Se você nunca fez essa pergunta, é isso que eu estou falando para você. A Bíblia precisa te fazer pensar. Por que Jesus escolheu? Hoje eu lendo essa palavra, por que Jesus escolheu ele? A primeira coisa que veio no meu coração é porque Jesus não olha como eu e você olhamos. Verdade. Às vezes, nós mesmos não nos escolheríamos. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Deus, eu não me escolhia para ser pastor. Eu não escolhi, cara, não tem nenhum predicado. Cara, não tem. Vou falar para você, eu sou o improvável dos improváveis. Aí, mas por que Jesus escolheu? Porque aí a primeira coisa, e Jesus já está falando comigo com você, porque eu não olho como todo mundo. Você está entendendo isso? Então quando Jesus te chama, para de ficar dando desculpa, porque Jesus viu em você algo que nem você mesmo viu. Jesus viu em você algo que nem mesmo você conseguiu enxergar. Jesus te escolheu porque lá no fundo Ele sabe que eu e você temos algo a oferecer a Ele. Porque de alguma maneira eu e você nós vamos dar fruto. Eu nunca me esqueço do Anderson, um dia que deu uma palavra aquilo. Lembra que a gente tomava conta da igreja aqui? A gente era tudo menino, né? Somos ainda, né? Eu estou falando de idade e na fé, né? A gente tudo novinho. E o Anderson um dia me ensinou uma palavra e ele falava assim, eu não lembro o que era, mas ele falava assim, se até hoje você deu prejuízo, a partir de hoje você vai começar a dar lucro.
É assim que eu fico vendo que Jesus está fazendo comigo e com você hoje. Se até hoje eu e você demos prejuízo, a partir de hoje Ele está me chamando e te chamando, e a partir de hoje nós vamos dar lucro. Hoje é dia de ceia, é dia de a gente parar, rever o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, o que eu preciso acrescentar e o que eu preciso tirar da minha vida. Mas eu entendo que Jesus não olha como todo mundo olha, Jesus não vê como todo mundo vê. Você quer ver uma coisa? Olha a tua Bíblia em 1 Coríntios. Eu gosto muito da carta de Coríntios, que para mim, eu já falei e torno a falar, para mim a carta de Coríntios é a cópia de hoje. É a igreja de hoje. É a igreja de hoje. Irmãos, coisa linda. Luzes, câmera, ação. Tudo muito lindo, ar-condicionado. Em nome de Jesus, a gente vai ter uma igreja com ar-condicionado, mas isso não pode ser o nosso foco, tá bem? Isso não pode ser o nosso foco. Eu preciso falar isso, porque senão amanhã vem, se você falava de ar-condicionado, meu irmão, a Bíblia diz que o melhor dessa terra é para mim e para você. Agora, quando isso começa a direcionar, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? A hora que começar a extorquir a igreja, para mim colocar um ar-condicionado na igreja, está errado. Porque isso para mim, meu irmão, o pastor Eliel esteve na África. Ele teve lá, rapaz, é chão pisado, sim, batido. Luz não tem não, é uma lâmpada de emergência. E os cultos duravam 3 horas. Não tinha banheiro e o povo era alegre. Aí você põe um ar-condicionado na igreja, o povo começa assim. Faltou só 25 minutos. Para onde o pastor vai com esse culto aí? E o pastor foi lá, coisa mais linda. 3 horas, tudo não parado. Não tinha banheiro, não tinha piso, não tinha cadeira. E a lâmpada era uma... Eu tenho uns videozinhos, eu tinha. Não, deve ter ainda, está naquele computador velho lá, e pôs tudo no outro, eu vou procurar uma hora e vou passar aqui. Você não enxerga nada, só a luz, o reflexo, o povo dançando, cantando. E o pastor ficou 15 dias lá na África. Pastor Delcio. E para mim, a igreja de Corinto é isso. Uma igreja que tinha muita condição, muito poder, seja ela de dinheiro, de unção, de movimento, mas faltava uma transformação. A igreja de Corinto era assim, igreja muito cheia, muito rica, muita gente, mas faltava o quê? Transformação. E Jesus, através de Paulo, ele vai tratando essa igreja, a gente vai ver isso, mas ele começa, se a gente olhar aqui, Jesus ele começa a tratar com aquela igreja, por exemplo, em relação à sabedoria. Gente, Corinto, eles eram gregos, provavelmente um pessoal de muito conhecimento, e Jesus começa a colocar cada um no seu devido lugar, seja ele financeiro, seja ele intelectual. Porque Jesus não precisa disso para me usar e te usar. Ele vai usar quem fala nós vai, nós vem. Ele vai usar a pessoa que tem um intelecto um pouco melhor, um conhecimento um pouco maior. É assim que Deus faz. Ele não está preocupado com isso. O que a gente tem que ser é obediente. E olha o que ele vai dizer a partir do verso, ou melhor, a partir do 18, eu vou ler só um pedacinho, mas depois a gente vai lá para frente, que eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo. Mas 18 ele diz assim: pois essa é a mensagem. Essa mensagem da cruz, ela cura para os que estão perecendo. Está entendendo que hoje, mas a gente vai pôr para nós aí, na 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. Olha só o que ele está falando, que as coisas, a mensagem da cruz, ela cura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Jesus começa a colocar cada um no seu devido lugar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não olha como eu e você olhamos. Deus não nos examina da mesma forma que eu e você examinamos. Ele continua dizendo: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso dessa era, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria
na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aquele que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual para os gentios, mas para a loucura para os gentios, qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Ele está falando, gente, tudo isso que é sabedoria, tudo isso que é conhecimento, eu estou colocando de lado. Eu pego isso aí e jogo tudo na lata de lixo. Inclusive, com quem que ele fez isso foi o próprio Paulo, E Paulo vai falar isso lá, eu não vou me lembrar se é Filipenses agora, ou se é Efésios, acho que é Efésios ou Filipenses, eu não vou me lembrar. Ele falou, tudo que eu tinha, eu considero como esterco, pelo conhecimento de Cristo. A Bíblia diz que ele falou, eu nasci na tribo de Benjamim, eu fui circuncidado, ao 8º dia fui apresentado, eu cresci lá nos estudos, eu fui doutor da lei, mas eu considero tudo isso como esterco, pelo conhecimento de Deus, pelo que eu perdi por causa do conhecimento de Deus. E Paulo está falando exatamente isso para aquela igreja. Vem cá, eu não olho como todo mundo olha. Vocês gregos, vocês corintios, estão acostumados, quem tem dinheiro, ou quem tem uma posição um pouco maior, ou quem tem um pouco mais de inteligência, está na frente dos outros, mas comigo as coisas não funcionam assim. E eu começo a entender por que Deus escolhe quem? Um publicano, cobrador de impostos, porque Deus não está olhando o camarada que cobrava impostos, Deus está olhando o que ele tinha lá dentro, o que ele podia oferecer para o reino. E é assim na minha vida e na tua vida, é assim nas nossas vidas. A partir do 25, aí que eu acho interessante, e nós vamos até o 31, ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Gente, quantas vezes as pessoas elas colocam a sua confiança naquilo que ela tem. Ó 26, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Ele está dizendo, gente, aos olhos naturais, nós não merecemos estar aqui não. Verdade. Você está entendendo? Se a gente olhar, lembra que eu falei aqui? Nem a gente escolhia a gente mesmo. Tem dois para escolher. Eu escolho Elias. É assim. A gente não escolhia a gente mesmo. Aí ele fala assim, como que vocês eram quando foram chamados? Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Gente, não tinha nada. Aí a Bíblia diz, mas Deus escolheu os loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. Os loucos para o mundo, para envergonhar os sábios. E os que são fracos, para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Sabe por que Deus escolheu Levi? Por causa disso aqui, Deus pega os que não são para confundir os que são. Deus pega aqueles que são desprezados e fala, mas esse aí era um ladrão, esse aí me roubava, tirava o que era meu, esse aí enganava todo mundo. Ele falou, pois é esse aí que eu vou usar. É dessa forma que acontece. É dessa maneira que eu faço. Quando eu quero, eu chamo, eu mudo, eu transformo, porque eu não olho como você olha. Lembra lá de 1 Samuel, chamado profeta? É esse daí, Deus. Não. É esse aí. Rapaz, você está olhando com os olhos naturais, está olhando com o coração. Tem mais um menininho lá que está no passo, pode chamar ele. Enquanto ele não sentar aqui na mesa, ninguém come. Por isso que Deus escolheu Levi. Ele continua dizendo, 28. Deus escolhe as coisas insignificantes desse mundo, as desprezadas e as coisas que não são, para invalidar as que são. Meu irmão, eu me encaixo nisso aí, eu não sei você, mas eu me encaixo. Volta no 28, irmão. Deus escolhe as insignificantes do mundo. Sabe aquelas pessoas que me olhavam, e até hoje tem gente que me olha? Nossa, daí é assim que Deus faz. Ele pega as insignificantes, as desprezadas, para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. 29.
a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. 30. E porém, por causa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou para nós a sabedoria de Deus, justiça, santidade e retidão. E tem mais 31 agora. A fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Você está entendendo por que Deus escolheu Levi? Porque Deus pega aqueles que não são para confundir os que são, aqueles que ninguém dá valor. Falou assim, mas isso aí, rapaz, esse cara faz isso. Não é esse que eu vou escolher, porque eu vi lá dentro dele algo diferente. Deus está falando comigo e com você. Talvez é assim que nós chegamos aqui nessa noite. Hoje é dia de ceia. Talvez você chegou aqui dizendo, eu nem merecia estar aqui dentro. Meu irmão, ninguém merecia estar aqui dentro. Ninguém merecia tocar nesses copos de elementos. Mas a Bíblia diz que Jesus nos escolheu. Pronto, acabou. Foi assim na vida de Levi. Ele viu algo de diferente na vida de Levi. A Bíblia diz que ele chama Levi. Então, para mim, a primeira pergunta está respondida. Por que Deus chamou Levi? Porque ele quis chamar. Porque ele não olha como todo mundo olha. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado. Porque normalmente a gente olha as pessoas como nós somos, viu? Se você tem costume de julgar muitas pessoas, toma cuidado. A gente costuma olhar as pessoas como nós somos. Normalmente eu vou julgar pela minha balança. Toma cuidado. É o que a gente tem. É Deus. Deus conhece a minha vida e a tua vida. Amém? Por isso que Deus escolheu Levi. Por isso que você está aqui hoje nessa noite. Porque Deus te escolheu, viu algo de diferente na tua vida. Entenda isso. Se sinta um privilegiado de estar aqui hoje nessa noite. Se sinta um privilegiado de estar aqui hoje nessa noite. Jesus escolheu você a dedo para estar aqui hoje nessa noite, ouvir essa palavra e ceiar com Ele. Não se sinta indigno. Não se sinta menor do que ninguém. Porque Deus te escolheu. Agora, a segunda pergunta, por que Ele aceitou? Porque você ser escolhido uma coisa é aceitar. E aí cabe a nós. Então Deus nos escolheu. Agora, por que eu devo aceitar, pastor? Sabe o que me chama a atenção? Se a gente olhar e voltar lá para o contexto de Lucas, por favor, Márcio, você voltar lá para nós. Lucas capítulo 5, a partir do verso 27, a gente leu 27 e 28. E eu falei para você ir lá no capítulo, no verso 1, mas pode deixar lá no 28. No 27, melhor dizendo, Lucas 5, 27. Eu acho muito interessante. Eu voltei a história. Por que eu voltei a história? Para você entender tudo que Jesus tinha feito. A Bíblia diz que ele tinha chamado os discípulos. A Bíblia diz que ele curou o leproso. A Bíblia diz que no meio de todo mundo ele pega aquele camarada que era levado para o quadro, ele cura. Então Jesus fez o quê? Muitos milagres. Jesus fez muita coisa. E provavelmente Levi deve ter visto alguma coisa. Gente, entenda que a fama de Jesus já corria. Era um camarada que fazia festa maravilhosa, era um camarada que Jesus tinha chamado alguém, era um camarada que estava tocando o leproso sendo curado, era um camarada que estava dentro de uma casa e a Bíblia diz que ele perdoou os pecados e curou aquele homem. Então a fama de Jesus já tinha corrido. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você ouviu falar de Jesus. Amém? Alguém falou de Jesus para você, alguém falou assim, tem um camarada chamado Jesus que pode mudar a minha vida, a tua vida. É por isso que eu estou aqui. Eu só vim para a igreja porque um dia alguém me convidou. Amém? Você está aqui porque alguém falou de Jesus para você. E provavelmente Levi, ele ouviu o que tinha acontecido. Provavelmente ele viu o que tinha acontecido. Porque a Bíblia diz que todo mundo viu. Volta ao 26, Márcio, por favor. A Bíblia diz assim, que todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam, hoje o quê? Hoje o quê? 1, 2, 3, hoje vi. Vamos ler de novo? 1, 2, 3, hoje. Isso me chamou a atenção. Porque a Bíblia diz que todo mundo que estava lá assim, eu vi coisas extraordinárias.
E há uma grande diferença entre você ver e viver. E uma coisa que Levi não queria é apenas ver, ele queria. Você está entendendo que hoje você está aqui porque Deus viu algo diferente de você e te trouxe? Agora, cabe a mim e você apenas ver ou viver algo extraordinário na nossa vida. Meu irmão, Deus já me escolheu, te escolheu. Deus já nos trouxe aqui. Agora, Deus está perguntando: o que você quer fazer? Você quer continuar vivendo ou você quer viver coisas extraordinárias? O que eu começo a enxergar aqui é exatamente isso. Eles tinham visto coisas extraordinárias, mas Jesus quer que eu e você vivamos coisas extraordinárias. Eu comecei dizendo aqui, a gente não pode viver da mesma forma que a gente chegou aqui, 10 anos. Pastor, eu sou assim mesmo. Fui criado assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. Eu não levo desaforo para casa. Pastor, eu sou mesmo, eu vou para cima mesmo. Meu irmão, para com isso. Jesus me chamou e te chamou para viver coisas extraordinárias e para a gente viver mudança de vida. A gente só consegue viver aquilo que é extraordinário tendo mudança de vida. Porque Levi, ele podia continuar vendo coisas extraordinárias, mesmo sendo um corredor de impostos, mas viver coisas extraordinárias, ele tinha que abrir mão de alguma coisa. E Deus está falando comigo, com você hoje nessa noite. Chegou a hora de a gente viver. Chegou a hora de a gente experimentar. Chegou a hora de a gente sair dessa zona de conforto que eu e você estamos. Chegou a hora de sair dessa mesmice que eu e você entramos e dizer: a partir de hoje eu quero viver algo extraordinário na minha vida. Mas pastor, mas a minha vida, pastor, mas a minha condição, pastor, mas isso, mas aquilo. Ele falou: não. O que eu quero para você é coisas extraordinárias a partir de hoje. Porque o que você tem vivido é uma vida rasa. Eu estou falando de mim, Deus falando comigo hoje, tá? Amém? Não é com você não, é comigo. Dan, você tem vivido, Dan, não é o Dan não, é o Dan aqui, Danilo. Danilo, você tem vivido coisas rasas. Eu quero te levar a lugares maiores, a algo extraordinário. Não, Deus, mas é porque... Não, você quer continuar vendo? Você pode ser até coletando impostos. Mas para você viver, você tem que abrir mão disso que você está vivendo hoje. Não dá. Não dá. Porque a Bíblia diz que Ele me chamou e te chamou para viver novidade de vida. Romanos capítulo 6, eu já estou encerrando. Romanos capítulo 6, o verso 4. Se você puder abrir, abra, por favor. Se você não quiser, pode acompanhar ali, está dizendo, Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos o quê? Vivamos o quê? Aí a gente quer continuar, ou melhor, a gente quer viver uma vida nova sendo coletor de impostos. A gente quer viver uma vida nova sem abrir mão de algumas coisas na nossa vida. A gente quer viver algo novo na nossa vida, mas a gente não abre mão daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem e daquilo que nós somos. E Jesus está falando hoje: você quer viver o extraordinário de Deus? Então chegou a hora de se levantar, chegou a hora de você se colocar de pé e abrir mão disso. A gente precisa o quê? Aceitar o convite que está sendo feito hoje. Eu quero viver algo novo. Chegou a hora de a gente abrir mão do que a gente está vivendo, para começar, aí sim, viver o extraordinário de Deus, para a gente viver experiências extraordinárias na presença de Deus. Eu vou concluir, se o louvor quiser subir aqui, a gente já vai cantar e para a gente ceiar. Eu comecei aqui, quando eu subi, eu comecei falando de Provérbios de número 11, o verso 24. E eu gosto sempre de deixar um versículo para a gente encerrar, e eu vou deixar esse versículo. Emília, eu pensei em uma música, eu estou achando que é essa que você falou aí.
Estava hoje, eu estava me arrumando, Jesus me falou dessa música, eu quero viver algo novo. Algo novo. E a gente precisa desejar isso. Provérbios 11, o verso 24 diz: a quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza, a outros retém o que deveriam dar e cai na... Meu irmão, essa passagem, esse versículo encaixa certinho com a conclusão da nossa mensagem. Levi abriu mão. Sabe quem que abriu mão? É isso que eu estou te falando. A gente poderia, como eu sempre brinco, né, Lu? A gente poderia começar a mensagem agora. Por exemplo, quem abriu mão? Quem abriu mão? Zaqueu abriu mão. A Bíblia diz que ele, ouviu falar que Jesus ia passar ali. A Bíblia diz que ele desce, vai lá e fica lá, Jesus, vem cá. Hoje eu quero pousar na tua casa. A Bíblia diz que lá ele abre mão de tudo que ele tem. Ele falou, se eu devo alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe quem abriu mão? O cego Bartimeu, um pouquinho antes, que a Bíblia diz que quando Jesus vem cá, a primeira coisa que ele faz é lançar a capa fora. É assim que acontece. É dessa forma. Sabe o que você não pode fazer? É querer adquirir coisas para você. Por exemplo, Deus coloca Adão e Eva aqui na terra, coisa mais linda do mundo. Aí eles se afastam de Deus, o que eles têm que fazer? Em vez de abrir mão, eles têm que o quê? Colocar coisas. Eles têm que acrescentar coisas. A Bíblia diz que eles olham, não, estão pelados. Espera aí, vou fazer uma roupinha. Eles vão lá e tem que colocar roupa. Você está entendendo o que a gente precisa fazer? Deus está falando, a gente precisa abrir mão. A gente precisa abrir mão. Para que a gente viva o extraordinário de Deus. Para que a gente viva aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Porque senão a gente vai apenas observar o extraordinário. Porque Deus escolhe. E Ele me escolheu, te escolheu. Isso a gente não pode fazer nada. Agora, como a gente vai viver essa escolha? Aí depende de mim, de você. E Deus hoje, nesse dia de ceia, está falando comigo e com você. O que você quer? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer viver uma experiência extraordinária? Você quer viver? Você tem a oportunidade. O que você precisa colocar de lado? O que você precisa deixar? O que você precisa abrir mão? O que precisa ser tirado da tua vida? Deus hoje está falando comigo, com você. Se quiser ficar sobre os seus pés, fique sobre os seus pés. Agora é você e Deus. Eu acho interessante, nós já vamos encerrar já ali a transmissão. Eu acho interessante. Eu gosto sempre de falar esse versículo lá em 1 João capítulo 1, verso 8. Se a gente disser que não tem pecado, a gente já é mentiroso. 1 João capítulo 1, o verso 8 vai dizer isso. 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, já nos tornamos mentirosos. Então acabou. Mas no verso 9 ele diz assim, mas se a gente confessar os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então Deus hoje está falando comigo e com você, para que a gente, nessa noite, para nós nos despirmos na presença de Deus. Como assim, pastor? Abre mão de tudo isso que está aí dentro de você, que Deus não tem mais para você. Sentimentos, desejos, vontades. Sabe aquele negócio que você ainda está, eu me apoio nisso ainda, isso aqui, ou se não for isso, eu não sei como vai viver. Tem 15 dias que eu estou sem carro. Aí tem hora que a gente fala, como que eu vou ficar sem carro? Meu irmão, eu fico 15, fico 30, eu fiquei muito tempo da minha vida sem carro. Aí tem um ditado, como que é? Um ditado que quem tem amigo não morre o quê? Pagão, né? Quem tem amigo não morre pagão. Você está entendendo? Começa a falar com Deus hoje. Fala, Jesus, me perdoa. Eu tenho retido algumas coisas que não são minhas. Não é mais para mim. Existem sentimentos, existem pensamentos, existem atitudes, existem situações dentro de mim que já não é para estar mais dentro de mim.
que nessa noite, Pai, nós possamos abrir mão de tudo isso. Para quê? Para a gente viver algo novo. Para a gente viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Pastor, então acabou meus problemas? Acabou minhas lutas? Não, mas calma aí, quando Jesus nos chama e a gente aceita o chamamento, meu irmão, a gente vai começar a ver a mão de Deus em tudo. Em tudo. Até naquilo que dá errado, a gente vê a mão de Deus. Até naquilo que falou, eu queria tanto, mas deu errado. Aí lá na frente a gente vai falar assim, Deus nos livrou. Sabe por quê? Porque eu e você, a partir de hoje, estamos vivendo o extraordinário de Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente vive o extraordinário de Deus, aquilo que não aconteceu, ele não é perda, ele não é frustração. Sabe o que é? É livramento. Eu não sei porque que Deus está me mandando dizer isso. Talvez hoje você está triste, é livramento. Deus está te dando livramento. Não preocupa não. Se não aconteceu é porque é livramento. Porque a partir de hoje você está vivendo o extraordinário de Deus. Então aquilo que é para ser seu vai acontecer. Pronto, acabou. Não importa o diabo, não importa o inimigo, não importa a oração contrária, sabe aquelas orações de agoreiro, não importa, não importa, aquilo que é seu vai acontecer porque você está vivendo o extraordinário de Deus. Porque hoje você aceitou viver algo novo. Então começa a orar e falar com Deus hoje nessa noite. Eu vou encerrar, depois disso você ora. Pode adorar, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida daqueles que estão me assistindo e que você viva esse extraordinário de Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Diaconia, pode vir aqui.